Diga que é bom ver essa pessoa, diz, você é importante para mim. Que bom que você veio. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Em o nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, te adoramos na grandeza da tua santidade. Mais para cá. Obrigado. Glórias a ti, Jesus. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor. Aleluia. Como tu és bom, Pai, como tu és bom, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Se faça, Senhor, ó Deus, presente neste lugar mais e mais, ó Deus, em o nome de Jesus. Mais da tua presença, Senhor. Queridos, hoje por uma questão de nós não termos a internet, então o culto não está sendo transmitido ao vivo, né? Mas depois nós estaremos transmitindo ele pelo canal. Peço que curtam, comentem e compartilhem, é importante. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus, Dudu, glória a Deus. E compartilhe com a sua família, com pessoas que possam e necessitam ouvir a palavra de Deus, amém? Eu quero que você leia comigo em voz alta, 1, 2, 3. Isso aí, as mulheres aqui em cima e os homens aqui embaixo, tá bom? Mulheres em cima, homens embaixo. Então vamos lá? 1, 2, 3. Oh, ficou bonito, tio. Em tempo de avivamento, tio. Palmas para Jesus, glória a Deus. Ficou muito bom. Provisão e multiplicação em tempo de avivamento. Todo o tempo de avivamento bíblico, onde nós temos a referência bíblica de avivamentos, houve uma provisão poderosa da parte de Deus e uma multiplicação poderosa da parte de Deus. E consequentemente, o que aconteceu depois da provisão e da multiplicação, na maioria das vezes, aconteceu um esfriamento. Se você pegar de Gênesis até Malaquias, nós vamos ver vários avivamentos, onde o povo de Deus, o Israel de Deus, que Deus levantou e escolheu para servir de exemplo para as demais nações da terra, inclusive nós, brasileiros, ali nós vemos que Israel, quando houve um avivamento, o que é um avivamento? É como aquilo que a brasa começa a voltar a ter fogo, a queimar, a consumir a lenha. Um avivamento. O que estava morno começa a esquentar, o que estava frio começa a esquentar, o que parecia que não mais fumegava, começa a fumegar, começa a queimar, começa labaredas de fogo a tomar mais território, tomar mais espaço. Um avivamento. Então, a nação de Israel, por muitas vezes, por vários momentos, ela estava em cativeiros, e em cativeiros clamaram, buscaram ao Senhor, houve um avivamento, saíram da situação de acomodação, de necessidade, e começaram a buscar ao seu Deus, ao nosso Deus, ao Abba Pai, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o meu Deus. Diga, o meu Deus. Isso aí. E ali, aquele avivamento acontecia, e consequentemente ao avivamento vinha a mão do Senhor e trazia as suas necessidades, trazia à sua nação a provisão. Diga a provisão. Diga a provisão. A minha necessidade. Isso. Deus trazia o livramento, Deus trazia a água, Deus trazia o pão, Deus trazia o maná, Deus trazia a codornizes, Deus trazia o livramento, Deus trazia a provisão, o que eles necessitavam. E posteriormente a isso acontecia uma grande multiplicação. 5 pães. Isso. Proveu o Senhor 5 pães e 2 peixinhos, e houve uma grande
multiplicação. Então a multiplicação sempre estava interligada conjuntamente à provisão da parte de Deus. E nós, como Ministério Sincera Adoração, essa ministração ela é muito local, ela é muito comunitária para nós, porque nós cremos e entendemos, pastor Mário, pastora Darlene que aqui está, pastora Ana, pastora Luciana, pastora Deia, que Deus abençoe os demais pastores em nome de Jesus, pastor Joselmo, pastora Cleide, pastor Valdo, pastora Marli, pastor Christian, pastora Marciana, que nós somos uma igreja que estamos em avivamento, despertando para algo que antes nós não despertávamos: a oração, a consagração, a busca do Senhor, a manifestação dos dons, os 5 ministérios. Então estamos em franco avivamento, estamos entrando em um grande avivamento, amém? No nosso grupo de líderes, eu coloco lá sempre que nós somos os líderes do último avivamento da terra. Então nós somos a geração que vamos participar, provavelmente, do último avivamento nesta terra. Nós somos essa geração. Creio pela palavra, creio pelos sinais, creio pelo que estou observando, e não apenas nos dias de hoje, mas já há algum tempo. Creio pela revelação da palavra, que nós somos esta geração que viveremos o último avivamento nesta terra. E por nós vivermos o último avivamento nesta terra, é preciso que haja um rompimento de provisão e multiplicação. Porque o avivamento acontece primeiro, consequentemente vem a provisão das nossas necessidades e consequentemente a multiplicação. A multiplicação. E entendendo esta ordem bíblica, eu recebi um material muito bom, muito bem desenvolvido por discípulos nossos, que eu pedi para que eles estudassem a temática e me entregassem um material para que eu pudesse aproveitar esse material. O Dosiede e a Thalia, que não estão aqui. E eles me entregaram um material e eu pude, dentro desse material, tirar algumas lições, tirar uma compreensão para poder falar à amada igreja nesta noite sobre isso. Provisão e multiplicação em tempo de avivamento. Vejam que ali há mãos com várias sementes de vários produtos. Então, para que nós levemos nesse entendimento e nesta compreensão de provisão e multiplicação em tempo de avivamento, naquilo que é mais simples de entender e compreender. Você planta uma semente, desta semente gera-se uma árvore, e desta árvore se gera muitos frutos. Ok, vamos lá. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 ao 19, esse aqui é o texto base, um texto que eu quero acrescentar e colocar como um texto que nós devemos ter para a nossa vida inteira. Um texto que nós devemos ler, reler, salvar na nosso HD, na nossa memória, para que não venhamos a ser seduzidos por nenhuma doutrina maligna, nenhum vento de doutrina que poderá vir nos tempos finais. Que é o quê? O homem segundo o coração de Deus, em pleno avivamento, em grande avivamento, ele recebeu a provisão de Deus, e agora ele entende que ele precisa multiplicar. O rei Davi, ele tem um desejo em seu coração, quando ele conquista Jerusalém, quando ele conquista as terras, quando em todas as guerras ele é vencedor e mais que vencedor, aonde o seu nome é temido, é cochichado em ambientes, porque era um homem dotado de uma grande habilidade de guerra, de batalha, de conquista, a qual havia um poderoso Deus ao seu lado que o dava a vitória.
o levava à vitória, qual fosse as circunstâncias. Vocês conhecem a história de Davi? E Davi, ele tem um título que nenhum outro homem na Bíblia o tem, que é o homem segundo o... É o homem segundo o... Por ele ser o homem segundo o coração de Deus, aqui demonstra, nesta passagem, o porquê ele era. Quando ele está quase finalizando o seu reinado, o rei Davi, ele reinou por 40 anos em Israel. E ele, quando está perto do seu fim, ele tem toda a provisão de Deus, ele tem uma grande multiplicação da parte de Deus em todas as áreas, de conquista, de território, de finanças. Ele diz, olha, eu vou à tenda do Senhor todos os dias, e eu olho para aquela tenda, e aquela tenda é muito pequena, aquele ambiente é um ambiente muito simples, aquele ambiente deve ser dado o devido valor, a devida honra ao Deus Todo-Poderoso, que me amou de tal forma, e me abençoou de tal forma, que eu não posso chegar a um pequeno lugar, a uma pequena tenda. Ele colocou no seu coração em construir um grande templo para Deus, para que todas as nações do mundo, e principalmente a nação de Israel, pudesse referenciar, honrar e se alegrar quando olhasse para o templo e visse na grandiosidade daquele templo, a grandiosidade, a provisão e a multiplicação deste Deus Todo-Poderoso. Então ele planejou construir o templo. E ele falou com o profeta Natã. E o profeta Natã, rapidamente, sabendo do histórico de Davi, se precipitou e disse, sim, Davi, faz conforme o que está no teu coração, porque Deus é contigo, você é o homem segundo o seu coração. Mas Deus disse a Natã, não, Natã, não será Davi, porque há muito sangue em sua mão. E não era o sangue apenas das suas conquistas, era o sangue, e você sabe do quê? Sangue de pessoas justas. Do seu servo, Urias, que ele mandou matar. Então Deus disse, não, Natã, diga para ele que não será ele. Pois bem, ele entendeu e compreendeu, por mais que ardesse em seu coração, de construir o templo. Mas Deus, por ter uma aliança, diga, Deus tem aliança. Com quem tem aliança? Com ele. Deus tinha uma aliança com Davi. E esta aliança era que jamais ele tiraria da sua linhagem alguém que se assentasse no trono de Israel, da sua parentela, da sua descendência. E Deus disse, olha, diga para Davi que não será ele que vai construir o templo, mas será o seu? Será o seu? Diga, será o seu filho, Salomão, que não era o sucessor direto, mas era aquele a qual Deus escolheu, separou, porque viu em Salomão, no menino Salomão, aquele que tinha um coração muito semelhante ao seu pai, Davi. Pois bem, e assim sucedeu. Mas Davi, ele não se contentou apenas com o seu filho construir o templo. Ele pegou e ele disse, quer saber? Eu vou entregar para a construção do templo só um pouquinho, só algumas coisinhas. E aqui nós vamos ler. Sobretudo, o rei Davi disse a toda a congregação, Salomão, meu filho, a quem somente Deus tem escolhido, é ainda jovem e tenro, e a obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Agora, tenho preparado com toda a minha força para a casa do meu... Opa. Então, por mais que ele não fosse autorizado a construir, ele exerce uma força, ele se propõe, ele ainda não desiste do projeto de contribuir de forma diferenciada na construção do templo, aonde referenciaria o lugar aonde Deus ali fosse
adorado, exaltado e reconhecido pela sua nação e pelas demais nações que foram conquistadas, vencidas. Então ele prepara e ele exerce força. Diga para quem está do seu lado: para o Senhor eu não entregarei nada que não me custe. Essa é uma frase do próprio Davi. Não entregarei ao Senhor nada que não tenha valor, nada que não me custe. É custoso vir à célula, sim ou não? Sim, cansa. Estamos cansados, trabalhando o dia inteiro, sobrecarregados. Nós sabemos que cada vez mais isso vai acontecer ao ser humano, em toda a terra. O peso do trabalho, porque escrito está que não vai faltar alimento, mas o alimento ficará tão caro, então vai ser preciso trabalhar muito para poder comer pouco nos últimos tempos. Por quê? Porque o anticristo, ele não quer que não tenhamos provisão e multiplicação. É o contrário de tudo isso. Então, muitos trabalham bastante, se cansam, se fadigam e acabam perdendo o mais importante na sua vida com Deus, de ter o seu tempo com Deus, de buscar a Deus um tempo precioso na sua vida, tirar um tempo precioso na sua vida. E cada um que sabe o quanto precisa ter de Deus, o quanto precisa ter com Deus. Todos nós sabemos. Então, entregar algo ao Senhor custa esforço, custa dinheiro, custa tempo, claro que custa. Então eu não vou entregar nada ao Senhor que não tenha valor, que não tenha um custo. Então eu vou entregar ao Senhor o meu tempo, vou entregar ao Senhor as minhas finanças, vou entregar ao Senhor, vou me entregar totalmente ao Senhor. Desde o início da reunião, ao final da reunião, no culto, na célula, aonde eu estiver, vou entregar tudo ao Senhor, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Davi entendeu, se ele era um homem segundo o coração, e ele era, o próprio pai fala disso, ele é uma referência para nós, e aqui está uma dessas referências. Davi, ele entregava de todo o coração, com toda a sua força, ele não dava valor ao que não tem valor, ele dava valor ao que tinha valor, e o que tinha valor para Davi era a presença. E ele entregou para Deus, ele preparou, melhor dizendo, com muito esforço, ouro para as coisas que seriam feitas de ouro, prata para as coisas de prata, bronze para as coisas de bronze, ferro para as coisas de ferro, madeira para as coisas de madeira, pedra de ônix para serem assentadas, pedras cintilantes e de diversas cores, e toda parte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. Opa, volta para mim. Além disso, em meu amor pela casa do meu Deus, ter amor pela obra do Senhor. Eu sei que com o tempo passando a gente se cansa de algumas coisas, de algumas situações. Olhem aqui para mim, prestem atenção, principalmente os líderes e futuros líderes. Sim, com o tempo a gente acaba se acostumando com algumas coisas, se cansando com outras. Mas o homem segundo o coração de Deus, aqui, já na sua maturidade, já na sua plena maturidade, quando ele está trazendo uma importante informação, ele diz: olha, eu amo a casa do Senhor, eu amo aquilo que referencia um local de encontro, um lugar de relacionamento, um local onde Deus será adorado, referenciado e exaltado. Então eu amo aquele ambiente, seja o lugar secreto, seja a célula, seja a casa do Senhor, seja onde Ele for adorado. Então aquele ambiente para mim é um lugar que eu amo, é um lugar que eu reverencio, é um lugar que eu respeito, é um lugar que eu admiro, é um lugar que para mim tem valia, tem valor.
entre tantos outros convites, entre tantos outros lugares belos e bonitos, eu terei preferência sobre o ambiente, o lugar, a região, o local aonde o Senhor será adorado. Eu amo este lugar. Meu amor pela casa do meu Deus, os meus próprios bens eu vou investir, eu vou colocá-lo lá, eu vou investir naquele ambiente, naquele lugar, a minha vida, a minha saúde, os meus bens. De ouro, prata, tenho dado à casa do meu Deus, acima e além de tudo que eu tenho provido para a casa do santuário, a saber, 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata refinada, para revestir as paredes das casas, ouro para as coisas de ouro, prata para as coisas de pratas, e para toda sorte de obra a ser feita pelas mãos dos artesãos. E neste dia, quem está disposto a consagrar o seu serviço ao Senhor? Davi está falando a toda a cidade, a todos os líderes, a todos os cidadãos de Jerusalém, de Israel, que ali estão presentes. O que eu acabei de falar aqui. E ele disse, olha, eu tenho dado para a construção do templo isso e isso. Uma fortuna. E quando ele dá o exemplo, ele diz, e agora, porventura há alguém no meio de vocês que também queiram, estejam dispostos, não é a dar, mas, oh meu Deus do céu, se você entendeu isso, olha o natural no espiritual, olha o espiritual sobre o natural. Eu não estou dando dinheiro, eu não estou dando minha vida, eu não estou dando os meus bens para que outros apenas venham a trabalhar com ele, a administrá-lo. Não, eu estou consagrando, eu estou entregando ao Senhor, estou devolvendo ao Senhor, estou consagrando a Deus. E tudo que eu consagro é algo que permanece, é algo em memória. A consagrar o seu serviço ao Senhor. Por quê? Porque nós entendemos que uma hora do meu serviço hoje ela tem um determinado valor. O meu serviço específico tem um determinado valor. Então eu não estou entregando valores, eu estou entregando o meu serviço, estou entregando a minha vida. Parte da minha vida, eu trabalhei a minha vida, estava lá uma hora da minha vida, um dia da minha vida, uma semana da minha vida, estava ali para conquistar aquilo que eu conquistei, aquele serviço. Então o chefe dos pais e príncipe das tribos de Israel, e os capitães de milhares e de centúrias, passa para mim, com os governantes da obra do rei, contribuíram voluntária e deram para o serviço da casa de... Toda contribuição que não for voluntária, ela tem um segundo pretexto. E eu vou focar aqui na voluntariedade. Ninguém pode obrigar você a dar nada. E se obrigar você a dar alguma coisa, primeiro porque você vai ser obrigado, isso vai ser ruim para você. Mas muito pior será para aquele que tentar tirar algo de você desta forma e desta maneira, de forma obrigatória. Pior para ele será, tenha certeza disso. Quando se fala de finanças, é preciso ter muito temor e cuidado, contanto que não sei se eu ministrei alguma vez sobre isso nesses anos todos aqui. Quem está comigo é testemunha disso. Pelo temor e respeito que eu tenho sobre esse assunto. Porque se tem uma coisa que derruba homens e mulheres de Deus, é dinheiro, e no caso de homens, mulheres, no caso de mulheres, homens. Apesar que agora está um negócio meio estranho aqui. Pula, né, pastor Mário? Pula. Vamos pular isso, né? Mas fora as brincadeiras, é real e verdadeiro. Cresci no Evangelho e vi muitos homens e mulheres de Deus
homens e mulheres de Deus, usados por Deus, caírem nessas duas coisas. Ou eu aprendo com eles, ou eu faço a mesma coisa. E aí, o que você acha que é melhor fazer? Caíram pela ganância, pelo dinheiro, ou caíram pela sua própria concupiscência dos seus próprios olhos? Que o Senhor nos livre e nos guarde, a todos nós que somos homens e mulheres de Deus, de não cairmos em nenhuma dessas áreas, em nome de Jesus. Então, tudo deve ser de forma voluntária. Então, quando Davi deu o exemplo, todos os líderes olharam para aquilo e disseram: poxa, se Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, fez isso, eu também vou fazer. E fizeram de forma voluntária, não foram obrigados. E olha o que aconteceu. E aqueles que possuíam pedras preciosas deram-nas ao tesouro da casa do Senhor, pela mão de Jeiel, o Germoniza. Então o povo se regozijou, se alegrou por aquilo que eles ofereceram voluntariamente, porque com coração perfeito ofereceram voluntariamente ao... Sim, por que aqui está enfatizado voluntariamente? Porque as outras civilizações da época, os outros reinos, os outros, entre aspas, deuses, não era voluntário. Não era voluntário. E o rei Davi também se regozijou com grande alegria. Pode passar? Pelo que Davi bendisse ao Senhor diante de toda a congregação, e Davi disse: bendito sejas tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, para todo sempre. Tua, ó Senhor, é a grandeza, e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque tudo o que está no céu e na terra é... Tudo o que está nos céus e na terra é... Teu é o reino, ó Senhor, e Tu és exaltado como cabeça acima de tudo. Tanto as riquezas como a honra vêm de Ti, e Tu reinas sobre tudo, e na Tua mão está o poder e a força, e na Tua mão está o engrandecer e o dar poder a todos. Agora, pois, nosso Deus, damos graças a Ti e louvamos o Teu glorioso nome. Pode passar? Porém, pega essa: quem sou eu e quem é o meu povo para que sejamos capazes de oferecer tão voluntariamente desta maneira? Porque todas as coisas vêm de Ti, e do que é Teu temos dado a... Meu Deus do céu, que compreensão, que revelação, que entendimento. Davi entendeu e compreendeu que tudo aquilo que ele tinha, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todas as riquezas, não eram da sua força, do seu poder, da sua habilidade. Embora o Senhor potencializou tudo isso, mas tudo ele rendia a Deus, tudo ele estabelecia a Deus. Por isso ele era o homem segundo o coração de... E na sua visão ele declara: quem sou eu e quem é o meu povo que possa abençoar? Porque tudo é Teu, tudo vem de Ti, apenas nós recebemos de Tuas mãos. E sabe o que nós fazemos? Somos provados por Ti, para Te entregar ou não Te entregar. Mas voluntariamente hoje, mediante a Tua honra e a Tua glória, para que o Teu nome seja engrandecido, para que todos vejam que Tu és o Deus de Israel, todos voluntariamente entenderam e compreenderam que Tu és digno, que Tu mereces. Meu Deus do céu. Porque somos estrangeiros, mais Davi, e peregrinos diante de Ti, como foram todos os nossos pais. Os nossos dias na terra são como uma sombra, e não há nenhuma esperança. Davi está perto de finalizar o seu tempo, e ele entende que toda aquela riqueza, todo aquele ouro, toda aquela glória, ele não poderia levar não podia levar no caixão. Então ele disse: sabe onde eu vou investir? Sabe aonde eu vou colocar a minha riqueza? Sabe onde eu vou colocar tudo aquilo que Deus tem me dado? No templo, na obra do meu
Deus, aonde o nome dele será engrandecido, exaltado e glorificado e reverenciado, respeitado. Porque é isso que ele está declarando. Porque não é todo lugar que nós devemos entregar aquilo que o Senhor tem nos entregado. E quando eu digo não é em todo lugar, é porque há lugares que não são boa terra. Há lugares que não são bem administrados, há lugares em que nós entendemos e percebemos claramente que o objetivo é outro. É uma negociação, se você der tanto, Deus vai dar tanto, se você der um carro, Deus vai dar 2, se você der uma mulher, Deus vai dar, né? Vai multiplicar, vai. Não, né, Danila? Nem pensar, o que é isso? Então tem lugares por aí, mas escrito está, o apóstolo Paulo diz que no fim, nos últimos tempos, e nós estamos vivendo, procurarão líderes segundo o desejo do seu coração. Querem apenas desta terra, receberão apenas desta terra. Mas vamos lá. O Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus, toda esta abundância que temos preparado para te edificar uma casa para o teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Sei também, meu Deus, que tu provas o coração e tens prazer na retidão. Uau! O que nós vamos falar agora, a partir de agora, esse texto para mim ele é muito abrangente, claro, objetivo e revelador de tal forma e de tal maneira que se eu me deleitar nele, eu vou criar um valor tão grande sobre as coisas espirituais e dar o devido valor às coisas espirituais e dar o devido valor às coisas naturais. E vocês vão ver. Porque Davi aqui está declarando, eu sei, Senhor, que tu provas o coração. E como que ele prova o coração do homem? Jesus declara que aonde estiver o teu coração, ali estará o teu. Oh, glória! Palmas para Jesus! Oh, igreja que lê a palavra, que tem revelação, que tem sabedoria, que tem o espírito de sabedoria. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Tu provas o coração e tens prazer na retidão. Eu sei o que isto vale, eu sei que isto tem valor, então eu sei medir, eu sei investir, eu sei dar o devido tempo a cada uma coisa. Pode passar para mim? Oh, Jesus, quanto a mim, na retidão do meu coração, tenho oferecido voluntariamente todas estas coisas. Deus nunca pediu nada para Davi. Eita glória! E agora vi com alegria o teu povo, o qual está presente aqui, oferecer voluntariamente a ti, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nossos pais. Pega essa. Conserva para sempre na imaginação dos pensamentos do coração do teu povo, e prepara o seu coração para ti, e dá ao meu filho Salomão um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e para fazer todas estas coisas. Uau! A versão que eu tenho aqui é a King James, tá? Que é a mais próxima do original. E na versão King James aqui tem algumas palavras que deixam poético, lindo e maravilhoso todo o texto. E aqui nós vemos que Davi, ele ora a Deus, ele agradece a Deus pelo povo entender. E ele diz, Senhor, que o coração do povo continue assim. Dá a eles, ó Senhor, eu peço, dá a eles, conserva sempre na imaginação dos pensamentos, que não seja algo que apenas de tempo em tempo, não, na imaginação dos pensamentos, que esteja no imaginário de cada homem, no imaginário de cada filho, no imaginário de cada filho de Deus, o desejo e a vontade contínuo de honrar ao Senhor, de devolver ao Senhor aquilo que lhe é de direito. Não é
quando o pastor pregou, eu vou ofertar. O pastor pregou, eu vou ser mais voluntário. O pastor falou, eu vou fazer. Não, que seja algo que esteja no meu pensamento constantemente. Algo que mova a minha vida. Algo que venha destravar na minha mente. Porque quando eu tenho esse imaginário que Davi está falando, é porque a minha mente será abençoada de tal forma, haverá um rompimento, que eu terei provisão da parte de Deus, para que haja Pega, em nome de Jesus, esse entendimento, essa compreensão. Davi entendeu. E ele está entregando para nós esta chave abençoada, entre tantas que há nesse texto. Porque aqueles que estudam a neurociência, estudam o cérebro humano, eles falam que quando a nossa mente ela é colocada à prova, ela procura uma solução. Ela procura uma solução. Quando você coloca a sua mente para pensar, para resolver algo, ela trabalha em teu favor para resolver aquilo. Quando você se propõe a isso, quando o teu pensamento é em resolver algo, não há dar desculpa. Se você disser para o seu cérebro, dizer, olha, ache uma desculpa para mim, ele vai te achar todas as desculpas, que nem um computador. Ele vai achar as desculpas. Não, mas peraí, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou exausto, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não tenho dinheiro, eu estou isso, eu estou aquilo, estou desempregado. Ele vai te achar 1001 desculpa. Mas se você, não, peraí, eu quero adorar ao Senhor, eu quero agradar ao Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, como que eu vou fazer? Daí o teu cérebro vai dizer, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, invista aqui, faça aquilo, guarda aqui. O teu cérebro vai te dar, porque ele vai estar debaixo de uma unção. E eu vou falar mais sobre isso. Glória a Deus. Vamos lá. Amém? Esse é o texto base para aquilo que nós vamos falar ou começar a falar. Diga comigo, 1, 2, 3. Vida abundante. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender que o Senhor, Ele tem algo muito especial para mim. Pode passar. E ali está, vários mantimentos. Pode passar para mim. Livro de João, capítulo 10, versículo 9 ao 11, nos declara assim, Jesus declarando, eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será abundância, e entrará aí, e achará, no que ele está falando aqui, de modo figurado, ele está dizendo, vai ter o suficiente, você vai comer, não é que nem uns que prometem e não dão, vai ter picanha, tá? Vai ter tudo para suprir as tuas necessidades, tá? Ele não é aquele que promete e não cumpre, não, quem entrar por mim, eu sou a porta, entra em mim, vem comigo, crê em mim, confia em mim, eu sou a porta, se algum homem entrar em mim, ou por mim, ele será salvo, e entrará e sairá, a liberdade no Senhor. Por mais que o apóstolo Paulo diga, eu sou escravo do Senhor, porque ele tem um entendimento diferente de algumas coisas, que ele está correto nessa compreensão, mas o Senhor, Ele nos dá liberdade para entrar nele e sair dele. Ele nos dá essa liberdade. Entrará e sairá e achará pastagem, ou seja, o que você necessita para o teu sustento, para a tua vida abundante, está em mim. Em outras palavras, ele está dizendo, eu rompo com a miséria. Eu rompo com a miséria. Não haverá falta de nada. Não haverá falta de nada. É isso que ele está dizendo. O ladrão, contrapartida, aquele que muitas vezes tenta nos ludibriar para tirar alguma coisa de nós, aqui o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, tirar aquilo que é do Senhor para o seu próprio proveito. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... O Senhor, Ele não está interessado no seu dinheiro, Ele está interessado na sua fé, na sua fidelidade, na sua confiança. E Ele utiliza desses exercícios para que nós sejamos cada vez mais abençoados, para que haja provisão da parte de Deus na nossa vida e multiplicação.
Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Pode passar? Em Marcos capítulo 10, versículo 28 ou 30, diz assim: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, Jesus. E Jesus respondendo disse: na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do que não receba já neste tempo em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos com perseguições. E no mundo vindouro, e no mundo vindouro, amém. Queridos, aqui Jesus está falando algo maravilhoso quando os seus discípulos, seus apóstolos mais próximos dizem: olha, Jesus, nós largamos tudo e nós te seguimos. E ele disse: olha, aqueles que fazem tal coisa, eles receberão 100 vezes mais. Porque quando ele fala deixar, não é falta de responsabilidade. Quando ele fala deixar, é o meu pai me ensinou assim, eu vou morrer. Não, é disso que ele está falando. O meu pai pode ter me ensinado errado, mas agora eu sei a verdade, então eu vou deixar a cultura do meu pai, a religião do meu pai, e eu vou seguir a Jesus, não a minha religião. Está amarrado em nome de Jesus. Eu vou seguir a Jesus. Então eu vou deixar a cultura woke, eu vou deixar a cultura da minha nação, eu vou deixar a cultura dos meus pais, dos meus filhos, de quem quer que seja, e eu vou seguir a Jesus, porque agora Jesus se revelou a mim. Agora eu não vou mais andar de 4 pés lá, pagar promessa, não vou mais nas esquinas entregar aquilo ou aquilo outro, não vou mais matar galo, bode, isso era a cultura dos meus ancestrais, era a cultura dos meus passados. Não, agora eu conheço a verdade, Jesus se revelou a mim, então eu deixei tudo para trás, e agora eu sigo a Jesus. E Jesus diz: pois bem, quando você larga tudo isso, sabe o que você ganha? Você ganha um reino, você ganha um povo, você é acrescido, é acrescentado a um povo, ao povo de Deus. Há uma grande família, porque todos somos irmãos. E aí você vai ter pai, você vai ter mãe, você vai ter irmão, no carinho, no respeito do amor de Deus. Quando necessitamos, diz o livro de Provérbios, se eu não me engano, se eu não esteja enganado, que o vizinho, é melhor ter um vizinho do que um parente longe. É o livro de Provérbios, ou Eclesiastes, eu não lembro onde está escrito, mas deve estar escrito, tá? Ou eu estou falando Samuel, Heresias, alguma coisa aí, mas mas se eu não me engano, está na Bíblia. Depois vamos achar. E é uma grande verdade, porque quando nós estamos numa grande família, quem nós nos recorremos quando precisamos? Eu, quando preciso, vou lá na dona Ana, pastora Ana. Pastor Ana, quando precisa, vem lá em mim. Somos uma grande família e se ajudamos mutuamente mediante as nossas condições. Então, eu posso estar longe da minha família de forma de região, mas estou próximo de irmãos em Cristo Jesus. E eles vão me ajudar, vão orar comigo, chorar comigo. Amém? Glória a Deus. Então eu terei muito mais, com perseguições. Se houver homens e mulheres com nível de grandes conquistas, as perseguições virão juntas. Olha que legal, Jesus coloca aqui, eu acho fantástico isso, que nada está isento na palavra, Ele não retira para ficar bonito, ou para agradar pessoas. Ele está dizendo, vai ter bênção, vai ter família, vai, mas vai ter perseguição, vai ter dificuldade. Provérbios 27:10, muito obrigado, glória a Deus, aleluia, não é heresia Samuel não, é Provérbios 27:10, obrigado. E no mundo vindouro há
Uau, e é isso que nos interessa. É que saber que quando os meus olhos aqui se fecharem, quando o fio de prata for rompido, como diz sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 12, quando o vaso se quebrar, eu sei para onde eu vou, eu sei o que me aguarda, eu sei aonde está depositado o meu maior tesouro. Amém? A vida eterna, no mundo vindouro a vida eterna. Eu vou morrer para este mundo, mas vou viver para a eternidade, para todo sempre. Amém e amém. Palmas para Jesus. Pode passar. Leia comigo aqui então, 3 chaves, vamos ser objetivos nessa noite, abrir aqui uma conversação e um entendimento e uma compreensão nesta área tão importante da nossa vida, de provisão e multiplicação em um tempo de avivamento, e nós estamos vivendo esse tempo de avivamento, e nós queremos o que Deus tem para nós, amém? Então leia comigo, 1, 2, 3. Número 1. Que imagem é essa? Alguém lembra? Da viuvinha, né? Isso aí, oferta, pode passar para mim. Então hoje eu vou falar de 3 chaves, tem mais, mas eu vou falar das 3 principais. E a oferta, ela não é algo que a igreja evangélica criou, não, é algo que já existe desde o início de todas as coisas. Quando eu digo desde o início, porque Caim e Abel entregaram as suas ofertas ao Senhor. Então existe desde os primórdios, desde que o homem existe esta relação de reconhecimento daquilo que eu tenho para entregar a Deus, para que Ele me abençoe, para que Ele me provenha a semente, para que eu plante a semente, e da semente venha uma grande árvore e gere muitos frutos, frutos esses aonde muitos se alimentem, muitos sejam abençoados, amém? Então essa é a compreensão. Então, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 2, diz assim: Moisés, diz aos filhos de Israel, para que me tragam uma, de todo homem que a der voluntariamente com o seu coração, tomareis a minha oferta. Uau! Davi, ele se espelha, ele tem como base esta referência, quando Moisés solicita ao povo que cada um entregue uma oferta para a construção do tabernáculo. A diferença é que aqui é tabernáculo e em Davi é o templo. A mesma coisa, só que Deus diz: Moisés, pode pedir para o povo. Só que eu quero, mas eu quero a minha oferta. Ele já estabelece de quem que é. Eles têm porque eu dei, então eu quero a minha oferta, mas eu a quero de forma... Ai. Sempre Deus quis isso, sempre Deus desejou isso, que tudo o que temos nós reconhecemos de quem vem e para quem nós vamos oferecer. E tudo tem que ser de forma voluntária. A minha oferta precisa ser de forma voluntária. Quantas vezes você me ouviu aqui dizer: meu Deus, eu vou aqui contar a historinha triste. Irmãos, se vocês não ofertar, nós não vamos conseguir pagar o aluguel. Irmãos, se vocês não contribuir, nós não vamos conseguir pagar a luz. Nós não vamos conseguir comprar isso, comprar aquilo. Olha, os meus meninos estão passando fome. Agora tu riu, né, Rodrigo? Estão tudo magrinho. Olha eu aqui, ó. Que magrinho que eu estou. Está faltando comida lá em casa. Pois é. Eu estou brincando, mas existem pessoas que utilizam desta artimanha para tocar no coração de pessoas, para que elas ofertem, para que elas deem um valor a mais. E outras tantas coisas que eu já ouvi, agora na era do YouTube, tudo é filmado. Meu Deus, cada coisa que eu tenho visto é de cair não só o queixo, os butiás, calça, cueca, cai tudo no chão. É terrível o que nós estamos vivendo, mas
Tudo estava previsto. Tudo estava previsto. Então o Senhor sempre Ele quis que seja de forma voluntária, nada de forma obrigatória. Você não tem obrigação. Ele quer olhar para o teu coração. Então tudo começou aqui em Êxodo 25, 2. No livro de Deuteronômio, capítulo 16, 16 e 17, diz assim: o próprio Deus estabelecendo momento de encontro. Olha, eu terei com vocês 3 vezes ao ano, todos os teus homens comparecerão diante do Senhor teu Deus, no lugar que Ele escolher, na festa dos pães ácidos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, e não aparecerão vazios diante do Senhor. Todo homem dará o que é capaz, conforme a... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, eu não posso dar o que eu não tenho, eu só poderei dar aquilo que Deus me der, o que Deus me confiar, porque assim Ele está provando o meu coração. Aonde está o meu coração? Se está nele ou nas riquezas? A minha segurança está nesse miserável 50 pila, 10 pila, 5 pila? Não, está em Deus, que é aquele que provê todas as coisas e aquele que multiplica todas as coisas. Meu Deus do céu! Deus estabeleceu com o seu povo 3 encontros, e a cada encontro que eles não se apresentassem diante de Deus sem nada nas mãos, sem nenhuma oferta, sem nenhuma pombinha, sem nada. Não, tem alguma coisa. Ninguém é tão miserável, ninguém é tão pobre que não tenha nada para ofertar, nada para dar. E ele declara: conforme todo homem dará o que é capaz. O que é capaz, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que Ele lhe dará ou lhe der. Amém? Glória a Deus. Pode passar para mim? Livro de Lucas 21 ao 4, e para mim aqui, isso faz o fechamento de Antigo e Novo Testamento. E ele, olhando para cima, viu os ricos lançarem as suas na arca do tesouro, e ele viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 leptos, 5 centavos, 2 moedinhas de 5 centavos, para você entender. Os ricos, abastados, homens abençoados, riquíssimos, do nível dos falecidos Darcy Castelã e o Randon, participavam da cerimônia e lá entregavam as suas ofertas. Homens riquíssimos, para entregar ali 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais para estes homens. É mixaria. De tanto dinheiro que tem, de tantos bens que eles possuem. Mas aos meus olhos, aos teus olhos, uou, 10 mil reais, uou, 20 mil reais, mas para eles, mixaria. Mas entrou uma viúva e pobre, e entregou ali 2 moedas de 5 centavos, totalizando 20 centavos, ou 25 centavos, se eu não me engano, deve ser, se fizer a transferência, que é, está quanto a bala aí na cantina? 20 centavos, deve estar a bala, né, Lu? 10, dá 2 balas, 2 balas, 7 belo. Eita glória! Isso, então, 2 balas, não é nada, mas olha só, como a oferta é importante, como é importante chegar diante do Senhor com algo nas mãos, não chegar de mãos vazias. 3 vezes era um encontro lá atrás, e hoje nós temos um encontro por semana. Então eu tenho que me organizar e eu tenho que segurar, nem que seja algumas moedas, para que em cada culto, em cada reunião, eu levante do meu assento e eu entregue com alegria ao Senhor a minha oferta. Porque se eu assim exercitar constantemente, eu estarei tendo provisão e multiplicação na minha vida, porque essa é a primeira chave. É a primeira chave.
E aí, Jesus disse: essa mulher, verdadeiramente eu vos digo, que esta pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos estes homens lançaram como ofertas a Deus, do que tinham em abundância, mas ela, da sua pobreza, lançou todo o seu sustento que tinha. Sabe por quê? Porque ela viu na oferta, ela entendeu que na oferta é uma oportunidade que ela possa romper, que ela possa receber de Deus a provisão para a sua vida e a multiplicação para a sua vida. Amém? Então, pega essas 3 chaves. Aos mais jovens que estão aqui, não sei se você vai ouvir o pastor Samuel falando sobre isso novamente, eu não sei, porque eu não tenho esse interesse. Eu tenho interesse de ensinar, de mostrar. E para que eu não me perca, porque o homem é tentado pelo louvor que ele recebe, então eu quero que a minha igreja, que a nossa igreja, que ela venha a ser muito próspera em todas as áreas da vida. E eu quero, em o nome de Jesus, que o meu, o teu, o nosso coração não tenha valor no dinheiro, mas tenha valor naquele que nos dá todas as coisas. Aleluia. Pode passar. Segunda chave, vamos lá, 1, 2, 3. Está vendo essa imagem? Olha ali, ó. 90%, a palavra dízimo, ela vem de 10%. Então ali, ó, o 90% engole os 10%. Pode passar para mim. A segunda chave é o dízimo. E assim como oferta, ele não é obrigatório. Porque o nosso Deus não precisa do meu, do teu dinheiro. Ele não precisa dos meus e dos teus bens. O que ele quer é um coração agradecido. Um coração voluntário. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 11, nos diz assim: trazei todos os dízimos para o armazém, em outras traduções, para a casa do tesouro. Por que ele declara armazém aqui? Para que haja alimento na minha casa, para que haja mantimento, para que a minha casa, ela possa honrar os compromissos que ela assume, para que possa haver o mantimento para aqueles que nela trabalham, Hoje nós trabalhamos aqui praticamente de forma voluntária, embora, graças a Deus, eu tenho recebido auxílio sim, por parte desta igreja. Mas não é um salário, é um auxílio de combustível, para você ter ideia. Então é para que haja mantimento, para que quando aqueles que trabalham aqui nesta obra possam fazer, possam ir ao hospital, possam ir ao asilo, possam ir em outra cidade, possam se locomover, sair, ter a condição para que isso aconteça. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja mantimento na minha casa. E aí o Senhor declara: e provai-me agora com isso. Ou seja, façam isso e vocês vão experimentar. Vocês não vão me provar, porque alguém já interpretou que se eu devolver o dízimo, então Deus, agora me dá. Tu tem que me dar. Me dá. Vamos, ligeiro. Aqui. Sim, ouvi isso e muito pior do que isso. Em rede nacional de televisão. Não, você vai provar. O que é provar? Que gostoso, que bom que está essa maçã, que bom que está esse doce, que bom que está esse pão. Você vai provar, você vai se deliciar, porque o Senhor vai te abençoar de tal forma. O Senhor, eu vou te dar, isso está certo, você terá a bênção, eu vou te abençoar, que você vai provar. Você vai experimentar. Se depois você vai se esquecer, é outra história. Mas que você vai provar de algo bom na sua vida. Você vai provar de que eu abençoei a tua vida de tal forma e de tal maneira que antes você não tinha, porque você rompeu, porque você usou esta chave da oferta e do dízimo, porque o dízimo, queridos, pastor, eu tenho que dar só 10%? Não, 10% é o mínimo. 10% é o mínimo.
E eu vou te mostrar aqui mais. Façam prova e provai-me agora com isso. Não é façam prova de mim. Eu já aprendi assim, já preguei assim, mas hoje, graças a Deus, com mais maturidade, com mais revelação, com mais intimidade com Deus, a gente entende que eu não devo pedir nada a ninguém, nada ao Senhor, no sentido de colocá-lo na parede e dizer, tu tem que me dar. Não, 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 não. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Não, Senhor. Eu sou alvo da tua misericórdia, da tua graça. Eu e minha casa, Senhor, todos os dias, eu quero provar, Senhor. Quero provar mais e mais da tua bênção sobre a minha vida, da tua abundância, Senhor, sobre mim, da tua prosperidade. Diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Glória a Deus, pode aplaudi-lo. Vai haver rompimento, vai haver provisão, vai haver multiplicação, em o nome de Jesus, numa igreja avivada, numa igreja que depende dEle, que busca a sua face, busca a sua presença, não apenas nos dias programados, mas em todo instante, todo momento, com pensamento em adorá-lo, em servi-lo, em ofertar a Ele o seu coração, a sua vida, e tudo aquilo que Ele confiar a nós. Eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos exércitos. E essa promessa é para todo aquele que nele crê, em nome de Jesus. Pode passar. Mateus 23, só para você entender que existe muito doido por aí, que porque gosta do dinheiro, ama o dinheiro de forma errada, diz assim, não, o dízimo é da velha aliança, não temos que devolver dízimo coisa nenhuma. Está assim, ó, de gente na internet falando isso, está assim, ó, e tem muita gente que não gosta disso, se apega nesses líderes medíocres, inflamados pelo inferno, para deturpar a palavra de Deus. E hoje eu me coloco aqui falando pela primeira vez desta temática, porque é a primeira vez que eu falo sobre isso. De tantos anos que eu ministro a palavra do Senhor, pela primeira vez o Senhor me incitou a falar sobre isso. E não é por necessidade, não. É porque nós estamos em um avivamento, e avivamento é provisão de Deus, é multiplicação da parte do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Amém? Olha só. Jesus, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, vocês sabem quem eram eles, e você sabe o que eles faziam. Jesus vai dizer o que eles faziam, porque vocês pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O que ele está dizendo aqui? Vocês são tão detalhistas, e vocês se acham tão perfeitos, que a maioria não dá o dízimo de coisas pequenas. Lá na minha horta, pastora Ana, eu plantei salsa, salada lá, e eu não dou o dízimo daquilo lá, não dou a primícia daquilo lá. Mas vocês são tão estudiosos, vocês são tão dedicados, vocês são tão, querem, né, dizer, olha, nós somos perfeitos, que até da salsinha, da cebolinha, da hortelã, do endro, do cominho, vocês lá naquela hortinha de vocês, vocês pegam, tiram uma parte e levam para o sacerdote. Vocês dão o dízimo, vocês dão a primícia, porque depois eu vou explicar sobre isso também, tá? Não tem como falar sobre tudo hoje. Vocês fazem isso. Olha o que Jesus diz. Ele está dizendo, vocês fazem isso. Ele não está dizendo que é errado, vocês são exagerados nisso. Enquanto a maioria não se apega a essas, ao endro, ao cominho, à salsinha, à cebolinha. Vocês fazem isso e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e... Por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Estão fazendo para se aparecer, para se mostrar, para dizer que são bons, que são fiéis, que são perfeitos? Vocês estão fazendo de forma errada. Essas coisas devíeis ter feito, ou seja, pode fazer,
Não tem problema nenhum de você dar o dízimo, a oferta da cebolinha, da salsinha, do endro, do cominho. Não tem problema. Ele não está dizendo que não. Ele está dizendo, façam isso. Mas por favor, e não deixe as outras por fazer. Devolvam o vosso dízimo, nas pequenas coisas também. Mas não se esqueçam do principal, que são as coisas importantes da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Juízo, não condene as pessoas. Misericórdia, ajude, ame, respeite, considere. E fé, faça por fé e não para se aparecer, para se mostrar. Glória a Deus. Meu Deus, o meu coração queima pela presença. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a última, pode passar. Todo mundo junto, 1, 2, 3. Doador. Então, queridos, eu posso me tornar um legalista, e legalista é aquele que cria regras, normas. Eu pegar o Antigo Testamento, existem, no mínimo, se eu não me engano, são 5 formas de oferta, tá? Eu posso pegar aqui um monte de coisa no Antigo Testamento para e provar para você isso, aquilo, outro. Mas aqui estou trazendo 3 chaves. E essas 3 chaves, elas rompem e nos trazem uma provisão. Se me falta a semente para eu plantar e ela vir a frutificar, para que haja uma multiplicação na minha vida, porque eu estou em avivamento, amém? Amém, eu estou em avivamento, a minha casa está em avivamento, a minha igreja está em avivamento, amém? A minha comunidade está em avivamento, amém? Nós estamos em avivamento, em nome de Jesus. Então, a terceira chave, a primeira é ofertar, a segunda é dizimar, e a terceira chave é doar, é dar. Olha essa imagem que eu coloquei ali, uma pessoa que não tem as condições necessárias, mas tem isso, tem o Bolsa Família, tem aquilo, não, ela não tem as condições que poderia ter para alimentar ela, a sua família e tal. Eu vou lá e vou o quê? Vou doar. Eu não preciso pedir, oi, tu está precisando? Não, eu senti no coração, eu vejo, eu olho, eu observo, eu vou dar. Eu vou doar, eu vou dar daquilo que eu tenho. Então a terceira chave que abre para nós uma provisão poderosa e uma multiplicação poderosa naqueles que estão sendo avivados pela palavra, avivados pela presença, avivados pelo Espírito, eles não têm medo de doar, eles não têm medo de dar. Um alimento, uma roupa, um serviço, um trabalho. Precisa ir lá trocar as janelas? Eu vou lá, eu não sei, mas eu vou doar o meu tempo, eu vou doar o meu serviço. Haverá provisão e rompimento, porque o meu coração não é mais o mesmo. Antes eu pensava, que se vire, lá, não vou fazer, não vou ajudar, não, mas eu posso, eu vou, mais ou menos, mas eu vou fazer, vou dar uma carona, vou buscar, está chovendo, eu sei que aquela pessoa, eu vou dar uma carona, que eu posso, eu tenho condição, graças a Deus eu tenho condição. Então doar é dar a alguém aquilo que essa pessoa necessite, precise, se colocar à disposição. Não é que você vai virar o Zé Bobão e, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, fazer aviãozinho, não. Eu vou orar por alguém, eu vou jejuar por alguém, eu vou doar um tempo da minha vida, vou doar um serviço que eu posso fazer, eu vou fazer. Pode passar para mim. Oh, Jesus. Glória a Deus. Estamos terminando. No livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25, nos declara assim: ao que distribui, mais lhe acrescenta. Uau! Ao que distribui, aquele que dá, aquele que abençoa, mais recebe. Pastora Deia aqui, ela ganha muita coisa. E ela me dá muita coisa. E quando eu ganho, eu dou muita coisa. Eu ganho roupa, eu ganho e o meu roupeiro vai renovando e eu vou ganhando. E esses dias eu vi alguém no YouTube, pastores
tudo bem, se eles crêem nisso, paciência, a revelação que eles têm, graças a Deus eu tenho outra revelação, nós temos outra revelação. Eles falaram, olha, não compre roupa de brechó. Não, se você tem um brechó, venda brechó, porque a legalidade, espírito, isso, aquilo, não. Eu disse, meu Deus do céu, graças a Deus, o que Deus colocou, me deu aqui, pode ser de quem quer que seja, eu consagro, abençoo, eu como, eu visto, é meu agora, morto não vai vestir mais, é meu. Espírito maligno não vai vestir mais, porque eu consagrei ao Senhor. O que entra na minha casa é consagrado, é abençoado, amém. O que entrar lá no meu brechó, lá na minha loja, eu consagro, amém. Pessoas vão ser abençoadas por aquilo que eu vendo, por aquilo que eu dou, por aquilo que eu abençoo, e não ao contrário, amém. Glória a Deus. Um dia o pastor Valdo chegou para mim, pastor Samuel, tem um externo ali que uns falecidos aí, e além de ser de uns falecidos, é lá de um lugar lá, dos espíritos lá. Senhor, aceita? Pode mandar. Pode mandar. Tem problema. Escolhi os melhores, ou melhor, os que me cabia, Roberto. Escolhi os que me cabia, e o resto, abençoei, consagrei e abençoei. E tem um monte de pastor, um monte de líder usando, porque foram vários ternos, muitos usando. Eu entreguei para um outro pastor de uma outra igreja, pode ir lá, que eu sei que eles usam bastante, terno e tal. Eu disse, pode ir lá. Então tem um monte de homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, com ternos abençoados de um lugar de pessoas que já faleceram. Pimba. Simples assim. Não dê poder para quem não tem poder. Reconheça o poder aquele que é o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Então, a quem distribui mais lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. No momento oportuno, no momento certo, aquilo que você plantou, você vai colher, aquilo que você doou, aquilo que você deu, virá na sua direção, virá na direção da sua casa e da sua família, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. O livro de Provérbios, o sábio Salomão diz, olha, a alma generosa prospera, e aquela que regar também ela será regada. Ou seja, no momento difícil que você irá passar, ou poderá passar, vai ter alguém que vai abençoar você, no mesmo nível que você a abençoou. Não vai faltar alguém que ore por você, que chore por você, que sorria com você, que vai lhe abençoar. Não vai lhe faltar. E se porventura estiver lhe faltando, você precisa falar com alguém, conversar com alguém, falar da sua necessidade com alguém que possa lhe ajudar. E essa pessoa junto com você achará uma solução. Amém? Glória a Deus. Pega essa aí. Lucas capítulo 6, versículo 35 ou 38 diz assim: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes de volta, e será grande a vossa recompensa. O que muito cristão, infelizmente, às vezes erra é aqui. Porque esse é o ensinamento de Jesus, e Jesus é a nossa referência. Querido, quando alguém pedir emprestado para você, se você puder emprestar, olha o que eu falei, puder emprestar. Às vezes você tem, mas você não pode emprestar. É diferente. Às vezes eu tenho dinheiro para pagar a luz, e eu não posso emprestar o dinheiro Não posso. Eu tenho dinheiro, sim ou não? Tenho, mas eu não posso emprestar. Mas eu tenho um dinheiro que eu posso emprestar, que ele não vai, entre aspas, me fazer uma falta. Então eu vou emprestar para aquela pessoa mediante uma necessidade que eu entendo que é uma necessidade justa. Vou emprestar. Claro que eu vou ter que ter sabedoria do alto para quê? Para que daqui a pouco lá na minha casa não tenha uma fila, uma fila, né, de pessoas me pedindo emprestado. Claro que não. Eu vou ter que, inclusive, né, pastor Mário, saber dizer não. Nós temos a mente de Cristo, não tenho, não posso, não consigo. Mas, vamos lá, vamos achar uma solução. Vamos achar um trabalho, vamos achar isso, vamos achar aquilo, pronto. Vamos por ali. Mas, eu posso sim fazer isso, amai, pois, aos vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai, sem nada esperar de volta, e será grande a vossa recompensa.
Para algumas pessoas eu já emprestei porque eu sabia que elas não iriam me devolver, para que elas não viessem me pedir mais. Eu trabalhei no setor público, e lá no setor público muitas vezes vinham muitas pessoas lá pedir por pedir, porque tinham hábito, costume. E daí eu dizia, tá, quando que você vai me devolver? Daí eu botava a pessoa no compromisso. E ela dizia, tal dia. E eu sabia que essa pessoa tal dia não viria. Eu disse, olha, eu não tenho tanto, mas eu tenho tanto. É o que eu posso te emprestar. Pronto. Sem problema nenhum. Não perdi o amigo, perdi o dinheiro, mas não perdi o amigo. Está tudo certo. Meu coração não, ai meu Deus, me deve 20 pila. Não. Está tudo tranquilo, está tudo certo. Amém? Tá? Então quando a gente pode abençoar, a gente abençoa. É claro que a gente tem que ter discernimento. Amém? Tá? E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Deus é bondoso para aqueles que são abençoadores, mas aqueles que são ingratos e maus, ou seja, né, daí a pessoa que emprestou não devolve porque não quer. Vê que a pessoa depois de tal tempo está passando por um momento difícil, delicado, tem a condição de devolver e até abençoar mais, não quer saber. Ingratidão. O Senhor não gosta de tais pessoas, pessoas ingratas. Mas vamos embora, pode passar. Sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. E agora, doador, dai e vos será dado, boa medida, prensada ou recalcada, sacudida e transbordante. Os homens vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vocês vos medirão novamente. Então aqui está para a doação. Tem muito mais textos que em outro momento eu vou estar trazendo, porque hoje eu só dei a introdução. Vou estar falando sobre isso nos próximos cultos, mais aprofundadamente sobre cada uma delas, em o nome de Jesus. Mas hoje são 3 chaves importantes para a provisão da parte de Deus e uma multiplicação em tempo de avivamento. E eu estou em avivamento, nós estamos em tempo de avivamento. Então eu e você precisamos ter uma mente aberta, uma mente que creia na imaginação, na nossa imaginação, que haverá um grande rompimento em nossa direção, em nossa vida. Amém? Amém? Porque elas estão interligadas. O avivamento traz provisão, a provisão traz a multiplicação. Tudo está interligado, porque eu creio naquele em que eu depositei a minha fé e a minha confiança. Amém? Então essas 3 chaves, elas vão romper, elas vão abrir, elas vão ativar mais rapidamente na minha vida, na minha direção, a provisão, a multiplicação de Deus, porque eu quero fazer diferente. Eu não quero receber a mesma coisa fazendo a mesma coisa. Eu quero romper, eu quero receber algo diferente, fazendo algo diferente. Convido você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Finalizo hoje esta mensagem aqui. E nos próximos cultos estaremos trazendo um pouco mais de direção, de conhecimento, de revelação, mas creio que hoje já rompeu na sua mente, na sua alma e no seu espírito algo poderoso da parte de Deus, para que você creia na provisão de Deus. Se você olhar para o cenário econômico, que fé você tem? Que esperança você tem? Deixa eu te dizer, aqueles que confiam em Deus não precisam ficar preocupados com o que o mundo, o cenário econômico, político, algo nesse sentido possa estar. Não vai haver falta nenhuma naqueles que confiam no Senhor. Não haverá falta de nada. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Não vai faltar o teu trabalho, não vai faltar a tua saúde, não vai faltar a condição para você honrar os seus compromissos, não vai faltar. Não teremos falta de nada. Amém? Eu creio nisso. Convido você a fechar os teus olhos. Quero orar por você neste momento, em o nome de Jesus. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que ela é perfeita, e ao meu
coração, Senhor, ó Deus, eu me alegro de que houve um rompimento também na minha própria vida, no meu ministério como pastor, Senhor, da dificuldade que eu tinha de falar sobre essas questões. E hoje, Senhor, houve um rompimento, e como rompimento, Senhor, ó Deus, não somente na minha vida, mas na vida de toda a Tua igreja, ó Pai, sobre aquilo que Tu tem de novo para a nossa vida, daquilo que Tu tem de avivamento para nós, Senhor, ó Deus, de provisão e de multiplicação. Nós estamos nesse tempo, eu estou nesse tempo, eu e a minha casa, eu e a minha família, esta igreja está em tempo de avivamento, estamos em tempo de avivamento. Então, Senhor, nós queremos o que Tu tem para nós. Eu não quero nem mais e nem menos, eu quero o que Tu tens para mim, Senhor. Dai-me, Senhor, ó Deus, dai-me, Senhor, eu quero da Tua presença, eu quero do Teu Espírito, eu quero da Tua bênção, Senhor, ó Deus, em todas as áreas da minha vida. Eu não quero ter falta de nada, eu quero ser uma coluna na Tua obra, Senhor. Eu quero ser como Davi, Senhor. Confia-me, Senhor. Trabalhe em meu coração, trabalhe em minha mente, que a Tua palavra, Senhor, me dê uma nova direção, Senhor, nesta noite. Que eu venha romper, Senhor, a Deus, e eu venha, Senhor, ser um homem, uma mulher, Senhor, tão abençoado, tão próspero, Senhor, em que eu, Senhor, a Deus, venha, Senhor, a Deus, a abençoar centenas, dezenas, milhares de pessoas. Que eu seja uma pessoa, Senhor, a Deus, de coração puro, em o nome de Jesus. Que a Tua igreja seja abençoada, Senhor, a Deus, em todas as áreas, em o nome de Jesus. Que venhamos a utilizar das chaves para que haja, Senhor, a Deus, uma provisão tão grande, uma multiplicação tão grande, Senhor, em que haja diferença daqueles que Te servem e daqueles que não Te servem, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Assim eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. E as palmas bem fortes que é para Jesus. Aproveitando que vocês estão de pé, convido você a pegar a sua oferta, pegar o seu dízimo. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Pastor, não tenho, não trouxe. Queridos, a partir de hoje, depois desta palavra, nunca mais faltará semente na sua mão. Amém? Você reconhecerá, e você entenderá e compreenderá isso. Porque a mim cabe trazer a palavra, ao Espírito Santo convencer você, e ao Senhor cumpri-la. E Ele declara que a palavra dEle, ela não volta vazia, ela vai, ela faz o que ela tem que fazer. Um rompimento para que o nome dEle seja glorificado e exaltado através das suas testemunhas, dos seus filhos. Eu rompo com a miséria, eu rompo com a escassez, eu rompo com todo mal que possa me manter prisioneiro, em o nome de Jesus, seja na área espiritual, sentimental, relacionamento, na área da saúde, na área financeira, em o nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida dos Teus filhos, da Tua igreja, que hoje ofertam com amor e com alegria, que devolvem o seu dízimo, Senhor, ó Deus, com amor e com alegria, que estão exercitando pela fé, Senhor, que em o nome de Jesus, haverá uma provisão tal, uma multiplicação tal em suas vidas, ó Deus, que eles serão, ó Deus, abençoadores, serão, Senhor, ó Deus, abençoadores da sua família, abençoadores dos necessitados, abençoadores da sua igreja, em o nome de Jesus, e quando for necessário, em o nome de Jesus. Dá, Senhor, sabedoria à Tua igreja, para que não gaste mais do que ganhe, mas que invista no Teu reino,
que sejamos prósperos, Senhor, de tal forma e de tal maneira, Senhor, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado. Assim, Senhor, ó Deus, nós rompemos com todos os laços da miséria, com todos os laços da escassez, com todo o amor ao dinheiro, com toda a ignorância, com toda a infidelidade, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Grato é o meu coração pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua vida, pelo Teu sacrifício, pela eternidade, pela minha salvação, por tudo que me deu, por tudo que me dá e por tudo que me dará, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sair do seu lugar, oferte com amor e com alegria em nome de Jesus. Se derramem até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos de seus filhos, que as bênçãos se derramem até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Glória a Deus. Pode passar para mim, querida? Queridos, aqui ó, todo coração abençoado e grato, que recebe a prosperidade de Deus, a abundância do Senhor, tem um coração abençoador. Então, exerça a terceira chave, doe aquilo que você pode, aquilo que você tem condição, para dar um alento, uma bênção àquele que não tem. Amém? Confie no ministério social que temos na nossa igreja, porque nós abençoamos, em nome de Jesus, muitas pessoas que necessitam, tá? Nós não batemos foto, nós não mostramos, porque nós queremos a recompensa de Deus e não dos homens. Amém? Glória a Deus. Pode passar para mim. Lembrando que nós temos encontro com Deus, está aí chegando, dia 5, 6 e 7 de setembro, encontro com os homens, dia 12, 13 e 14 de setembro, encontro das mulheres, porque o encontro é... E eu quero que todos vocês estejam comigo no encontro com Deus, os homens dos homens e as mulheres das mulheres. Então, ore por pessoas, aqui ó, ore, aqui está a listinha de oração, tá? Ore, coloque na sua lista lá, ore, jejue em favor dessa pessoa, e não se esqueça de convidar essa pessoa, tá? Convide ela para estar no culto, na célula, na reunião, para estar no encontro com Deus, porque o encontro com Deus é tremendo, e que essa pessoa precisa ter essa oportunidade, porque Cristo está voltando, Cristo está voltando, Cristo está voltando, e o encontro é maravilhoso, é tremendo, e o encontro é com Deus, tá? Quem aqui que não foi, levanta a mão. Não foi no encontro com Deus da nossa igreja? Levanta bem alto, bem alto. Ali ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais alguém? Ó, tem 5 pessoas que ainda não foram. Em nome de Jesus, o convite está feito. Líderes, por favor, né? Não perca a oportunidade. Vamos lá, pode passar? Queridos, todas as sexta-feira nós estamos aqui orando. Quando eu digo nós, aqueles que podem e aqueles que têm a condição de estarem aqui. Pastor, eu não posso e não tenho condição. Em nome de Jesus, você pode orar na sua casa. Quero dizer para vocês que nós abrimos o Ministério Sincera de Oração lá em Montenegro, com a pessoa do pastor Juscelmo e a pastora Cleide, amém? É isso. E é um povo querido orando por nós lá, é um povo querido que já estão se reunindo em oração lá. Então eles estão orando lá e nós aqui, orando em favor uns dos outros pelos mesmos propósitos e objetivos, irmãos em Cristo Jesus. Então,
Você que não pode estar presente, ore em casa, estabeleça este tempo, ou um tempo de oração, de preferência este tempo, tá? Mas se não puder, faça em outro tempo uma oração específica pelos princípios, propósitos que estamos orando, que é pela igreja, pelo encontro com Deus, enfim, tem vários propósitos, e as orações que são solicitadas, pelas pessoas que estão enfermas, doentes, nos hospitais, que nós estamos orando, intercedendo, todos os dias, todas as semanas, em o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, na medida do possível, ore conosco, pode passar, amém. Queridos, para finalizar, esta semana, nós tivemos a despedida de uma querida irmã nossa, a irmã Cláudia dos Santos, que sentava sempre ali perto onde que o Eliezer e a Elisete estão sentados, uma irmã que muitos anos caminhou conosco, ela e o seu Paulo, que faleceu há 3 anos atrás, com 65 anos de idade. Ambos eram 12 do pastor Valdo e da pastora Marli, casal de, não vou dizer idosos, mas de uma idade um pouco mais que a minha, né? E ela já estava passando por um momento muito difícil, momento delicado, fazendo hemodiálise e alguns problemas de saúde. E enquanto ela pôde estar aqui presente nos cultos, ela estava. Uma mulher que quem pôde conviver com ela, ela não se queixava pela situação que ela vivia. A sua mente, a sua alma, o seu espírito estavam lúcidos, cheio de fé, cheio de esperança, de confiança, mas o seu corpo não estava tão bem assim, estava debilitado, por questões da vida. E ela em nenhum momento se queixando, uma pessoa que estava sempre pronta a ajudar, ajudou nos encontros de casal aqui quantas vezes, vocês viam ela por aqui, mas agora por último ela não estava com tanta condição de poder estar presente aqui. Então ela, durante o dia, ela iria em outra congregação, durante o dia, porque à noite ela não enxergava devido a diabetes. E ela passou 10 dias na UTI, nós oramos por ela aqui. Mas infelizmente, chegou um momento, e o Senhor a recolheu. Pastora Marli ficou com ela no hospital, junto com ela. Pastora Luciana ficou com ela no dia em que ela veio a falecer, ficou com ela durante todo o dia. Nós temos, independente das pessoas andarem conosco ou não andarem conosco, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E a gente chora com quem chora, a gente se alegra com quem se alegra. Está aqui o Dudu e a Lise, que quando a gente soube que vocês precisavam, a gente estava junto orando por vocês ali. E vocês não estavam aqui presentes, mas nós estávamos ligados em oração, né? E assim sucessivamente outros que oraram por nós quando a gente precisou. E essa semana vamos precisar mais uma vez. Quarta-feira o Gabi vai passar pelo processo dele, de colocar o catéter e tal, e a válvula, né? E já cremos que já deu tudo certo, amém? Então, por quê? Porque vocês já estão orando por nós, e nós cremos na promessa por completo, amém? Então a dona Cláudia, querida, aprove o Senhor a dar descanso nesta terra, porque ela tinha uma fé e uma esperança, e ela aprendeu aqui. E nós fomos na casa dela e falamos sobre a eternidade, então ela tinha fé e viveu nessa fé. E eu parabenizo toda a sua família pela grande mulher que ela teve. E agradecemos a Deus pela vida da dona Cláudia, pelo tempo que ela pôde estar aqui conosco, por aquilo que ela aprendeu conosco e que nós aprendemos com ela. Amém? De não nos queixarmos nunca e de sermos sempre gratos ao Senhor, na alegria ou na dor. Sempre louvando e buscando ao Senhor. Que Deus abençoe a família, que o Senhor os console e que sigam o exemplo do pai e da mãe que tiveram. E meus parabéns em o nome de Jesus. Que o Senhor a tenha em seu consolo, em seu reino, e que logo logo nos veremos. Logo logo nos veremos. Que Deus abençoe a família da nossa querida irmã Cláudia. Amém? Queridos, levante as suas mãos. Meus parabéns a todos os aniversariantes. Felipe, que teve de aniversário, mais alguém de aniversário aí essa semana? O Douglas, o Douglas, esse é o original. Original. Douglas, Deus abençoe a tua vida, a sua família, muitos anos de vida. Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. A senhora teve de aniversário, dona Undina? Dia 26, vai ser dia 26 agora. Amém, glória a Deus. Semana que vem, dona Undina, vamos lá. Vamos tudo lá na casa dela.
Levante bem alto a sua mão, você que veio de perto e de longe. O Senhor te guarde e te acompanhe. Que a mão do Senhor e o seu rosto seja sobre ti. Que essa semana seja a semana mais abençoada da sua vida. Que na sua casa repouse a paz do Senhor, a alegria. Que você perceba que junto contigo está o Espírito Santo de Deus. Escrito está em 2 Coríntios 13:14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, Deus nos abençoe. Vão em paz e até domingo, querendo Deus.